do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, irmãos, eu tenho um assunto aqui muito importante. Não que os outros assuntos não fossem importantes, mas neste caso aqui especificamente, é uma mensagem aos casados, ou aos que estão namorando, noivos, que pretendem se casar, ou até mesmo para você ter conhecimento. Mas aqui é uma palavra, uma mensagem bem específica, que eu já venho estudando ela há algum tempo, e hoje tocou no meu coração de estar trazendo aqui esta mensagem, tá bom? Se você puder acompanhar a leitura, em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 3, que vai falar sobre os cristãos casados. A palavra de Deus diz assim, irmãos: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, como que por permissão, e não por mandamento. Até aqui, amém? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 até o versículo 6. Para a nossa reflexão. Qual tema eu daria aqui para essa mensagem? Estava pensando aqui no tema. Como vai ser? Deixa eu ver. A justificativa injustificável. Esse é o tema. A justificativa injustificável. Justificativa em relação ao quê? E aqui eu vou ser bem incisivo e direto. Traição. Relacionamentos extraconjugais. Adultério. É um tema polêmico, mas necessário. Porque a Bíblia, ela é maravilhosamente viva e eficaz. A palavra de Deus que nos ensina, nesse caso até mesmo a nos comportarmos diante do casamento, diante do matrimônio, diante da união entre duas pessoas de sexos diferentes. Fora isso, não é de Deus. O relacionamento heterossexual, homem, mulher, casal, instituído por Deus, o casal homem e mulher, macho e fêmea. E aqui Deus está inspirando o apóstolo Paulo a deixar escrito para o nosso conhecimento e aprendizado qual deve ser o nosso comportamento e até mesmo as nossas atitudes diante do nosso cônjuge. Incisivamente direto ao sexo, às relações sexuais. Tudo é saudável. Tudo que vem de Deus é saudável. Só que para tudo há um limite. É aí que o ser humano ele erra quando trata algo fora de tempo e fora de limite. Sexo no casamento é saúde. O excesso é doença. Quanto mais fora do casamento. Pela palavra é proibido. Porque o sexo ele tem que ser praticado dentro do casamento. Casamento é a instituição de Deus para a construção de família.
Mas, como nós bem sabemos, há toda uma necessidade fisiológica, principalmente os do sexo masculino. Bem sabemos que o corpo do homem tem ali, vamos dizer assim, um processo de fabricação, onde o resultado dessa fabricação precisa ser expelido de alguma forma. Daí o nome de necessidade fisiológica. Da mulher pode ser um pouco diferente, mas ela também tem as suas necessidades fisiológicas. E no casamento, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: o marido, o esposo, o homem, dê à sua mulher, pague à sua mulher a devida benevolência. Aqui refere-se ao marido respeitando as necessidades sexuais da sua esposa e suprindo de acordo com as suas, obviamente, necessidades. Falamos, é claro, né, irmãos, de necessidades necessárias. Eu não sei se eu me faço entender, necessidades legítimas. E a palavra continua: e da mesma sorte a mulher ao marido. O quê? Da mesma sorte, é como se eu voltasse o versículo. A esposa pague ao seu marido a devida benevolência. Aqui fala do mesmo dever imposto à esposa com relação ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, porque aqui não há diferenciação, são direitos iguais aqui no caso. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Isso, irmãos, porque o marido e a esposa pertencem um ao outro. Aquele ditado não existe, que ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Tudo bem, ninguém é propriamente dono de ninguém, mas aqui no casamento, um pertence ao outro. Você lembra lá de Cantares de Salomão? Eu sou do meu amado é meu. Meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, irmãos, aqui se refere, louvado seja Deus, que ninguém tem o direito, no casal aqui, ninguém tem o direito de se recusar às exigências normais. E aqui, claramente relacionado ao sexo, à união corpórea. Versículo 5: não vos defraudeis um ao outro. Parece, irmãos, que aqui no contexto, alguns casais casados daqueles dias se abstinham da atividade sexual por pensarem incorretamente que isso lhes permitia viver uma vida mais espiritual. Aqui é um extremo, dois extremos muito perigosos, porque nós vamos ver aqui a seguir: não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, a não ser por concordância, a não ser por algo combinado, concordado. Você já viu aquele ditado que diz que o que é combinado não sai caro? A não ser por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, nesse caso. E depois, a juntar-vos outra vez. E aqui vem o chave aqui que eu encerro aqui a leitura. Fazer tudo isso aqui que nós lemos com um propósito. Primeiro propósito: o marido sacia a esposa o marido, os dois mutuamente saciados em relação às suas necessidades fisiológicas e até mesmo, por que não dizer, emocionais e sentimentais, porque sexo não é só sexo. Sexo é carinho, sexo é afeto, sexo é intimidade. E aqui essa intimidade é permitida única e exclusivamente dentro do casamento. E aqui é permissão do próprio Deus. Porém, no entanto, entretudo, eu já ouvi o ditado dizer que entre quatro paredes não há limite. Essa expressão me parece um pouco prejudicada. O que seriam as quatro paredes no ditado? O quarto.
Geralmente, eu quero acreditar que sempre é praticado este ato dentro do quarto do casal, no seu leito, chamado leito imaculado, onde não há mancha de pecado. E ali o quarto seria essas quatro paredes, onde alguém casado vai dizer que não há limite. Entre quatro paredes não há regras. Tomemos cuidado, irmãos, nas permissões que Deus não permitiu. Permissões que nós permitimos de acordo com as nossas vontades pecaminosas. Lembre-se, Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não se quebra. Quando alguém se casa, ainda mais sendo um casal cristão, seguidor de Cristo, ele não está só ele, não é só o marido. Ele não pode pensar só nele. Casal cristão não é só a mulher. A mulher não pode só pensar nela. O casal cristão não são apenas os dois, porque os dois não podem pensar só neles. O casal cristão tem uma terceira pessoa nesse casal. Quem é esse terceiro? O Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu te pergunto, Deus está conosco onde quer que nós estejamos? O Espírito Santo de Deus habita em nós? Então, se o Espírito Santo de Deus habita no esposo e na esposa, ele está entre vocês, entre nós. Então são 3, não são 2, não são 1, são 3. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo determinado para todas as coisas significa que há um limite também para todas as coisas. Nem tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tomemos cuidado, irmãos, com os acréscimos. Tomemos cuidado com as concupiscências da carne. Tomemos cuidado com a imoralidade. Irmãos, tomemos cuidado com a falta de respeito. Falta de respeito. Você lembra do mandamento? Porque se você não cuida bem da tua casa, como você pode cuidar da igreja ou da obra? Se você não respeita a sua esposa, irmãozinho abençoado, como é que você vai respeitar as ovelhas de Cristo? O respeito, irmãos, o respeito, os limites, limite da pessoa, os seus limites também. Tomemos cuidado, irmãos, com os detalhes, porque essa palavra, essa mensagem, é uma mensagem de certa forma polêmica e que muitos não querem tratar dela, porque ela é muito específica. Você está ouvindo aqui é porque te interessou, e glória a Deus por isso, porque você vai aprender mais alguma coisa aqui com a Bíblia, através de um simples pecador, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A não ser por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha, irmãos, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui que está o detalhe do tema que eu inventei aqui. As justificativas injustificáveis: traição, adultério, relações extraconjugais. Para ser bem claro aqui, irmãos, talvez alguém não esteja entendendo, seria uma relação extraconjugal. É, por exemplo, a mulher ir procurar outro homem para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, que relacionado ao sexo. Relacionamento extraconjugal, onde o marido está ali no seu casamento e a mulher, de alguma forma, por algum motivo, não está saciando ali as suas necessidades fisiológicas. Tudo ali dentro de um parâmetro, tudo ali dentro de uma ordem, de uma decência. Mas não está acontecendo o que é para acontecer dentro de um casamento bom, dentro de um casamento saudável. Obviamente tem a questão da idade.
Aí são os dois que tem que entrar num acordo. Tá numa idade ativa, é necessário que haja essa união corpórea. Mas não tem como defraudar. O que seria defraudar? Não vos defraudei um ao outro. O que significaria isso? É aquela famosa tô com dor de cabeça. É aquela expressão onde o homem chega na empresa nervoso. Alguém pergunta, e aí meu, tá nervoso? Logo cedo? A mulher dormiu de calça jeans? Por quê? Se caso for verdade, é porque a mulher defraudou o marido. Dormiu de calça jeans, disse que tá com dor de cabeça, da mesma sorte ou azar ou sei lá o que, o marido, às vezes, que eu sei como que é também, que eu já vi relatos e já conversei inclusive com um homem, obviamente, né, com um homem a respeito disso, que às vezes chega, passa o trabalho o dia inteiro, vai tomar uma com os amigos, aí passa um pouquinho do limite, chega em casa, nem toma banho, deita e dorme. E a mulher, como é que tá? Será que ignorou a mulher? Será que ela não tem também as suas necessidades? Será que ela também não tem as suas carências afetivas? Aí entra o egoísmo, às vezes nós, dependendo da posição na qual nos encontramos, somos egoístas. Não pensamos no outro, não nos preocupamos com o outro. É aí que surge, irmãos, surge a traição, surge o relacionamento extraconjugal. A mulher trai o marido trai a mulher com outra. Por que ele vai procurar outra? Algum motivo, mas ninguém explora esse motivo. Obviamente que são justificativas injustificáveis, porque nada justifica a traição. Da mesma forma que nada justifica o assassinato, nada justifica o feminicídio, nada justifica a violência. Mas nesse caso aqui, a justificativa é injustificável. Por quê? Porque ele não encontrou em casa aquilo que pela lei de Deus, pelo evangelho, é permitido e é praticamente uma obrigação. Vai ter aqueles momentos, óbvio, vai ter aquele momento que a pessoa não está bem fisicamente, não está bem de saúde. Pode ser que aquela pessoa está mesmo com dor de cabeça. Pode ser que o marido teve muitos problemas na empresa, no trabalho, muita preocupação. Às vezes veio no trajeto, bateu o carro. Às vezes aconteceu alguma coisa, uma discussão, chegou mal-humorado, tem que chegar em casa e descansar e dormir. Casos isolados e não frequentes, que aí seriam justificativas justificáveis de não dar atenção à esposa, ou da esposa não dar atenção ao marido, talvez por causa das crianças, talvez por causa dos afazeres, por causa também do trabalho, porque a grande maioria das mulheres hoje em dia trabalham e tem também as suas preocupações. Mas aqui no caso, irmãos, estamos falando aqui sobre um casamento saudável. Um casamento saudável onde precisa. Deus fez tudo muito bom. Você lembra em Gênesis? E Deus criou as coisas e viu que era bom. E Deus criou o dia e viu que era bom. Criou a noite e viu que era bom. Fez separação entre luz e treva, viu que era bom. Criou as árvores, criou os animais, criou os peixes, criou as aves do céu e viu que era bom. Criou o homem, criou tudo e viu que era tudo muito bom. E tudo que Deus cria é muito bom. Só o que nós estamos fazendo com o que é para ser muito bom para nós. Muitas vezes nós pegamos o que é muito bom para nós e fazemos ser muito ruim para nós. Não que o que Deus fez é ruim, mas nós transformamos bênção em coisas que não é tão bênção. Que problemas, preocupações, nervoso, briga, contenda e no extremo separação. Ou no pior do extremo, que eu tenho visto aí no noticiário, o feminicídio, a morte, ou talvez o homicídio. A mulher que trai o marido. Aí o marido pega, fica sabendo, fica nervoso, mata. Mata os dois. Ou a mulher também. A mulher infelizmente está se igualando aos homens. A mulher não devia se igualar aos homens, porque eu vejo, irmãos, que as mulheres são superiores
Mas as mulheres estão querendo se igualar aos homens, estão querendo ter os direitos iguais dos homens, sendo que as mulheres são superiores aos homens. O homem que estiver me assistindo aqui, pode ser que já não está gostando dessa fala, mas esta é a verdade. Nós temos que aceitar a verdade. Mas por que acontecem essas coisas? Pela falta de um aconselhamento bíblico, por causa de a falta de uma palavra pastoral dentro do casal, dentro do casamento. É necessário, irmãos, o respeito mútuo, que aqui está falando de algo combinado. É como se eu chegasse para minha esposa e falar: minha esposa, nós vamos fazer um propósito de oração nessa madrugada, ou um dia, ou às 24 horas, e vamos subir para o monte, vamos orar, vamos jejuar, e como nós queremos nos apresentar limpos e agradáveis diante do Senhor, então vamos concordar nisso? Amém, vamos concordar nisso. Concordamos nisso, oramos e apresentamos a Deus isso. E nós não vamos dar lugar para o diabo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Só que muitos têm sido tentados pelo Satanás. Irmãos, o diabo ele sabe. O diabo ele sabe quem tem problema no casamento. O diabo sabe quem não está sendo suprido das suas necessidades fisiológicas, sentimentais, emocionais e afetivas. O diabo sabe. E por ele saber, ele que é estrategista e oportunista, ele vai usar isso como uma estratégia para fazer com que o casal caia em separação, caia em briga, ou até mesmo até morte. O adultério, a Bíblia diz claramente que os adúlteros não herdarão o reino do céu. E o que mais o diabo quer fazer da vida do cristão, seja ele homem ou mulher? Tirar da presença. O diabo ele quer fazer com que eu e você pequemos, e não só contra o nosso próximo, mas principalmente contra Deus. Muita atenção, irmãos, é necessário muita atenção nisso, irmãos. Mas quer dizer então que eu tenho obrigação de fazer o que meu marido quer que eu faça? Não. Mutuamente. Não vos defraudeis um ao outro. Um ao outro. Nem eu a esposa e nem a esposa a mim. Por quê? Senão vai dar lugar pro diabo. É o que eu vejo, irmãos, e eu vou falar aqui claramente. E você sabe que é assim. Se você não sabe, vai ficar sabendo. É como se alguém dissesse: vai ficar regulando? Tem um monte aí fora querendo. E é fácil, ó. É só fazer assim, ó. Já era. O diabo já viu, já ouviu e já preparou o prato. Melhor do que isso, já preparou o banquete. Aí depois a pessoa: minha mulher me largou, meu marido me largou, tava dando conta. Meus irmãos, casal cristão, casal abençoado, 2 pombinhos, casal 20, referência para os filhos, para a parentela, referência para a igreja, para a congregação, para a sociedade. Lembre-se, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Foi Deus que te deu, foi Deus que uniu. Mantenha uma vida saudável, principalmente na questão da união corpórea, que é parte do relacionamento, o casamento é isso também, irmãos. Não é só isso, mas é também isso. Não é só disso que viverá o casal, mas faz parte também. E aqui está uma problemática muito grande. Muitos que têm se defraudado um ao outro. Por quê? Eu casei porque eu amava a pessoa. Aí de repente não ama mais. Eu vou dizer a verdade, nunca amou. Não, eu enjoei de fulano. Não, enjoei de fulano. Não, quando eu casei ela era bem magrinha. Ela era bem bonitinha. Agora, depois de tantos anos, olha como é que tá. Não, irmão, misericórdia, irmão. São coisas naturais de acontecerem, porque quem ama de verdade, é só você ver e ler o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios,
capítulo 13. O amor, irmão, o amor verdadeiro. Tem como. Você ama sua esposa? Você ama seu marido? Você quer de verdade ficar com ele ou com ela até que a morte vos separe? Tem que ser observado esses detalhes. E não por birra. Não fazer birra, não ficar de muitas vezes de... Como é que chama? De vingança. 1 Coríntios capítulo 13. O amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa e o sino que tine. Versículo 5. Versículo 4. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Quem ama não trata com indecência. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, aguenta tudo. Casou? Não é mais um, não são mais dois. Se tornaram um amigo, um companheiro, um confidente, um cúmplice. Nada de fora pode atingir esse casal, muito menos o diabo. Os pratos do Satanás que tá lá fora, desfilando seminuas, não pode entrar para destruir o casamento. Se caso vocês se defraudam um ao outro, o irmãozinho barriga de tanquinho não pode defraudar o casamento. Não pode acabar com o casamento, na qual um está defraudando o outro. E vem o desejo de talvez se aventurar e conhecer outras coisas. Não, para nós, casal cristão, é isso que foi decidido. Primeiro por Deus e por nós consumado. O casamento, na qual Deus uniu, o homem não separe. Então, irmãos, fica aqui para nossa reflexão, fica aqui para o nosso aprendizado, e que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe sua união, amém? E que seja repreendido todo o laço do diabo, todo espírito de sensualidade, todo espírito da pombagira, todo espírito de Jezabel seja aniquilado em nome do Senhor Jesus. Que Deus proteja as vossas vidas, que Deus proteja a vossa família, que Deus proteja o vosso lar, amém? Converse mais, respeite-se mais, seja mais compreensivo, irmão. Seja mais compreensiva, irmã. A psicologia trata uma palavra como de nome empatia. E o que seria empatia? É você se colocar no lugar do outro. Aquilo que você não quer ouvir, você não fala para outro. A forma que você não quer ser tratado, você não trata outra pessoa. Isso é empatia. Respeito. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação da Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.